Campeonato, você deve ter assistido meus vídeos que eu falei sobre o estudo do inglês e que eu falei que eu não sei muito inglês. Na verdade, eu quase não usei exemplos em inglês, né? Eu só fiquei falando aqui, blá 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 blá. Você fala assim, então tá, já que é tão fácil assim, por que você não sabe tanto inglês, Adolfo? Questão de metas. Eu não acho o inglês uma língua bonita, sinceramente. Mas o inglês é uma língua acadêmica. É uma língua acadêmica, então eu tenho que saber. Mas não é uma língua que eu acho bonita. Eu acho o francês muito mais bonito. Muito mais bonito. Você chegar na mina e fala assim, ó, eu te amo, mina. A mina, na hora você fala, ah, você é um Zé Ruela. Não, mas você chega na mina e fala, I love you. Ela fala, é clichê demais. Você chega na mina e fala assim, te amo, bambina. Ou ela fala, cara, aí tá ficando metido, hein? Só que aí você chega na mina e fala assim, Je t'aime, mademoiselle. A mina fala, rapaz, esse aí tá querendo ser garanhão, hein? Só o problema é se você tentar falar em alemão, né? I am lieb dir. Tipo, você fala um troço desse em alemão, você espanta a mina mesmo. Fala, esse cara aí é um louco. E queima chão. Então, eu particularmente acho muito mais bonito o francês, por exemplo. O francês é uma língua muito mais... a linguagem de l'amour, né? La linguagem de l'amour, né? Uma língua muito mais bonita, muito mais bela. Uma língua fascinante. E uma língua muito importante também. Existem alguns trabalhos acadêmicos feitos nela, muita coisa boa, muitas obras acadêmicas boas, principalmente na área da história, linguística, filosofia. Cara, tem alguns autores que é impossível você falar, não, é impossível você conhecer o cara sem conhecer na língua que ele escreveu. E é interessante. Tá? Mas aí entra, por que eu não sei inglês? Por que eu não sei muito inglês? Porque eu vejo a língua inglesa como uma língua mais acadêmica, então eu não sinto tanto prazer em estudar ela, em querer compreender ela. Mas aí você fala, não, Adolfo, mas como você é um cara que estuda muito, então o inglês é muito importante para você. Sim, mas eu não tenho a meta de querer compreender o inglês. É uma coisa que eu não acho muito... Não é que eu não acho importante, mas eu não me foco muito. Talvez o seu caso seja diferente do meu. Talvez você tenha que descer a lenha no inglês, porque o que você busca, o inglês vai te oferecer. Para mim, o inglês não me oferece muita coisa atualmente. Assim como o francês, ou o espanhol, ou o alemão. Né? E também tem algumas coisas em italiano, mas italiano ainda, depois que eu dominar algumas outras coisas, eu foco nisso. Então, o que acontece? Cada um tem sua prioridade de estudo. Eu tenho as minhas. Eu tenho amigos que focam muito mais o hebraico do que o grego. Eu foco muito mais o grego do que o hebraico. Eu foco meus estudos em crítica textual. Quem é que foca seus estudos em crítica textual, em história? Fala pra mim. Ninguém. Por quê? Porque não cada indivíduo ele busca aquilo que ele acha mais importante. Então assim, eu não sei mais inglês porque eu não tive dedicação a isso. E aqui é a chave da coisa. Se você se dedicar, você sai do lugar. Você sai. Então você tem que ter um foco bem estabelecido. No meu caso, compreender o inglês não é um foco muito estabelecido. Eu faço o necessário, eu leio o necessário, eu busco o necessário. Mas tem gente que é importante eles lerem, compreenderem e falar inglês. Eu já acho não é tão importante para mim. E basicamente é isso. Só que, claro, como é uma língua acadêmica, eu necessito dela. Então, eu estudo dentro do necessário, ou eu travei onde eu cheguei e vou lendo e vou levando com a barriga. Seria isso. Você pode falar assim, Adolfo, mas isso não é certo. Não é certo, mas cada um tem uma realidade. Por exemplo, eu trabalho na construção civil, eu sou pedreiro. Então eu não sou só um estudante, eu sou um pedreiro. Então imagine, a maior parte do meu dia já foi no meu trabalho. Aí eu tenho minhas outras prioridades. Entende? Compreende?
Então eu não posso me dar ao luxo de estudar tudo aquilo que eu necessito. Porque se fosse para mim estudar tudo aquilo que eu necessito, eu ia estudar 1 hora de inglês, 1 hora de francês e 1 hora de alemão. Todo santo dia. Pelo menos umas 2 horas de hebraico, ou umas 2 horas de grego e 1 hora de hebraico. Tá vendo? Seria essa a minha linha de estudo. Fora o que eu tenho que estudar de história e por aí vai. Se eu pudesse fazer isso. Pergunta, eu posso fazer? Não posso. Então o que eu faço? Eu priorizo aquilo que eu acho mais importante. Grego e história. Eu dou aula de grego, então eu estudo grego e estudo história, que eu estou fazendo faculdade de história. Para onde que vai o inglês? Para onde que vai o francês? Para onde que vai o alemão? Mas isso é uma coisa minha. Qual que é o seu? Você trabalha quantas horas por dia? Você trabalha 12 horas por dia? Você trabalha 12 horas por dia. Então se você trabalha das 7 da manhã às 7 da noite, você vai chegar em casa umas 8, 8 e meia da noite. Aí você vai ter suas correrias. Até você ter um tempo para você manter sua leitura diária da Bíblia vai ser difícil. Aí eu vou te condenar porque você não estuda o francês, o inglês, o alemão, o hebraico, o grego. Não vou te condenar. Que cada um tem sua carga horária. Cada um vai definir sua carga de estudo. Cada um vai definir onde quer chegar. Eu cheguei onde cheguei no grego porque eu estudei, eu coloquei meta. Cheguei onde cheguei no inglês porque eu coloquei meta. Cheguei onde cheguei no hebraico que não foi tipo de 0 a 1. Onde que eu cheguei no hebraico? No 1. De 0 a 10 eu cheguei no 1. Mas cheguei onde cheguei por quê? Porque eu coloquei minhas metas, coloquei minhas prioridades e ponto. Entende? Então assim, as suas metas são muito importantes. As suas prioridades são muito importantes e elas dizem onde você vai chegar e qual vai ser a taxa do seu crescimento. Respeite-se. Entenda o seu contexto. E claro, não tenha medo. Segue em frente, continua firme nos estudos e vamos embora. Pode parecer uma bobagem. Tem nego que não lê livro, né? Ó, por exemplo, eu tenho que estar lendo. Por exemplo, estou lendo esse livro aqui, Olavo de Carvalho. O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. O que eu faço? Fiz meu ano bíblico, pego um artigo dele, leio. Um artigo que dá 1 página, 2 páginas. Esse artigo aqui dá 1 página, 1 folha, 2 páginas. Leio. Chego em casa, gravei esse vídeo, dou mais lida no mais um artigo de 1 página ou 2. Cara, nessa brincadeira, não importa o meu tempo, eu já li 265 páginas. Imagina, 265 páginas em um livro de 600, né? Tô indo bem? Tô indo bem, cara. Agora, se eu falar assim, não, vou ter que ler o Olavo de Carvalho aqui, talvez eu teria lido muito menos. Por quê? Porque foco, leitura, constância, meta. Vou ler um artigo dele por dia, pelo menos. Já estou na metade do livro. E aí? Vou ler um capítulo da Bíblia por dia. Vou ler 3. Vou memorizar 5 palavras. Se você se propor um pouquinho todo santo dia, constante, você chega lá. Metas. Aí eu volto no início do vídeo. Porque eu não sei muito inglês. Prioridades. Mas estou aqui para te ajudar a você focar e escolher sua prioridade. Eu tenho as minhas. Você tem as suas. Bora estudar. Até o próximo vídeo. Deus abençoe seus estudos e tamo junto.